Boa noite. Iniciando a gravação agora, a gente finge que é sério, né? Aliás, por falar nisso, eu acabei esquecendo de mandar no grupo a gravação da meditação de terça, mas aí eu faço logo um combo e mando a de terça de hoje, né? Juliano, que não pôde estar presente terça, pode ser uma boa aí para o final de semana, né? Para sexta-feira, de repente, vou ouvir alguma coisa sobre talento. E aí, né? E aí, a gente falou sobre talento na terça. Falamos também semana passada sobre algumas coisas que a gente pode cultivar para cultivar um estado de satisfação, de felicidade, de plenitude maior, né? E, e aí eu achei importante relembrar também um conceito que nós já dissemos aqui algumas vezes e que é bom que ele seja um pouco repetido mesmo, porque talvez ele seja o nosso grande desafio, né? Que é a desassociação, o desapegar dos nossos pensamentos. Então, a brincadeira com a fumaça é essa, né? O pensamento, ele é só fumaça. Ele não é o fogo de verdade, né? O pensamento, a gente já falou aqui algumas vezes isso, o pensamento, ele é a nuvem, não é o céu. Você não é o tempo, né? Você é o céu. Então, o tempo tem oscilações, a mente tem oscilações o tempo todo. Ela está sob muitas influências. Então, lembrando aqui, né? Cheiro é uma coisa que influencia, som influencia, temperatura influencia. Qualquer coisa que você viu, né, ou que você não viu, mas que você percebeu, sabia que a Marília ainda ia entrar. Então, qualquer coisa que você não viu, mas que você percebeu, os orientais, principalmente os budistas, se eu não me engano, eles consideram a mente o sexto sentido. Então, aquela história de eu estou percebendo algo, eu estou sentindo uma energia aqui, eu estou percebendo, tem alguma coisa estranha e tal. Isso aí nada mais é do que alguma fumacinha ali dando sinal na sua mente. E uma das coisas que nós fazemos com muita frequência é nos apegarmos a esses pensamentos. Então, a premissa é, você não é o seu corpo, você não é a sua mente. Você não é aquilo que você pensa. Já tivemos um tema desse aqui, né? Você não é aquilo que você pensa que você não é aquilo que você come, você não é nada disso. Nem você, nem eu. Mas, até por uma certa sanidade, né? A gente precisa de uma certa constituição para nos entendermos nesse mundo tão complexo, tão pouco entendido, na verdade, né? A gente acaba se apegando a alguns conceitos, a alguns pensamentos, e o se apegar a algum pensamento pode trazer coisas boas, pode trazer sensações, estados maravilhosos, pode trazer estados e sensações bem ruins, e também cria aquela situação de, mesmo que eu esteja num estado muito bom, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu penso que eu sou e tal, se por acaso bate um vento um pouco diferente e eu duvido daquilo, eu questiono aquilo, ou então o cenário à minha volta muda e me faz necessariamente mudar aquele pensamento, meu mundo cai. Então, exercitar
esse desapego, talvez seja assim o fundamento mais básico, né, da meditação. Talvez seja o fundamento mais crucial da meditação. Porque é aquela brincadeira assim, o pensamento veio, seja ele qual for, você vai apenas olhar, observar e falar, pô, interessante. Isso me causa isso? Interessante. Ok, mas eu não me apego àquilo. Essa teoria é linda, né? Mas é uma prática que exige bastante atenção, exige muito treinamento, porque isso acontece sem a gente perceber. Então, automaticamente, nós vamos nos enquadrar em algumas coisas, nós vamos buscar algumas caixinhas, seja para pertencer a um determinado meio, para ter algum tipo de aceitação, seja para atender alguma necessidade nossa da infância, seja para atender uma necessidade daquele momento, onde a gente vai se enquadrar. A arte é simplesmente se dar conta, perceber que isso está acontecendo e falar, olha, interessante. Quer dizer que eu reajo assim? Interessante. Então, nós vamos usar a vela com esse intuito, né? O fogo, por si só, é uma coisa interessante porque, primeiro, que é um elemento da natureza. Então, já tem aí uma pegada importante, assim, né? Se a gente, se a gente quer pensar em plenitude, se a gente quer pensar em estados satisfatórios, estados de não conflito, né? A integração com a natureza é fundamental. Fundamental. Então, o fogo já traz isso. A outra coisa que o fogo traz é que ele tem, assim, ele tem seus, como eu posso dizer, ele também te induz, né? Ele também te induz a desviar a sua atenção do essencial. Porque o fogo tem fumaça, o fogo oscila, o fogo fica maior, fica mais... Eu estou, por exemplo, com um vento aqui. Então, o fogo vai dar aquela oscilada, vai diminuir, vai aumentar. Então, ele não é permanente. E essa impermanência do fogo é muito interessante para o nosso trabalho e para aquilo que a gente está se propondo a desenvolver aqui. Que é um estado de aceitação e de não identificação dentro de uma impermanência. Então, se você ficar numa atenção super concentrada ali no fogo, você vai ver que ele vai oscilar, 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 oscilar. Vai ter fumaça, não vai ter fumaça, vai mudar de direção, vai mudar de volume, mas ele continua sendo fogo. Talvez ele não tenha nenhum formato igual em momento algum, mas ele continua sendo fogo. Então tem uma lição aí nisso bem interessante para a gente trazer para nós. E uma outra coisa que o fogo tem, que eu procuro também estimular aqui, é o ritmo, né? O fogo tem um ritmo. Ele precisa de algo muito abrupto para cortar aquele ritmo dele. Então, mesmo o fogo de uma vela, que não é uma fogueira, não é uma coisa, uma velinha, mesmo ela, você precisa de uma boa dosezinha de água, você precisa abafar muito, tirar muito oxigênio para ela apagar, você precisa de um vento mais robusto, não é qualquer ventinho que tira, que apaga, porque o fogo ele tem um ritmo. Então ele oscila, mas ele não perde o ritmo. Isso é algo muito importante, está muito associado com aquela questão da sustentação, né? O ritmo. A palavra rotina, às vezes, traz um certo
ela ficou um pouco carregada de coisas meio negativas, né? Então, se a rotina está um pouco carregada de coisas negativas, e de fato, a rotina é uma coisa um pouco mais engessada, né? A gente pode pensar na palavra ritmo. A palavra ritmo é uma palavra bem interessante. E ritmo ajuda muito nesse nosso estado de desassociação do pensamento, né? Porque sempre que eu saio muito do ritmo, eu posso oscilar, mas eu posso oscilar dentro de um fluxo, de um ritmo. Sempre que eu saio muito, é porque provavelmente eu me apeguei muito a alguma coisa. Me identifiquei muito com alguma coisa. Provavelmente. Então, se por acaso alguém ainda não acendeu a sua vela, aproveite esse momento aí para acender. Uma dica já importante é, ou você coloca a vela mais distante de você, de repente 1,5 m, uma distância razoável, para que você não precise ficar assim, ó, de cabeça baixa, olhando para ela. Isso pode ser desconfortável em algum momento. Ou você posiciona ela mais ou menos na altura aqui da sua visão, e aí ela pode estar um pouco mais próxima. Também não é legal estar muito colado, porque a própria luz vai acabar te incomodando em algum momento. É comum nessa meditação com a vela, se você fica num estado muito profundo de concentração, você começa a piscar menos. E aí, ao piscar menos, é possível que você possa que venham algumas lágrimas. É uma forma, né, fisiológica de lubrificar o seu olho. Cara, se isso acontecer, deixe acontecer, porque é ótimo, problema nenhum, tá? Cuidado para não se impressionar e começar a fechar o olho, coçar, ai, tá me incomodando. Se por acaso isso acontecer, não é uma regra, apenas permita e sinta essa lágrima fazer o papel dela. Simplesmente fazer o papel dela. Hoje é importante que a gente esteja sentado, então, de repente, deitado não vai ser o ideal, né? Então, admitindo que todo mundo já conseguiu aí a sua posição, já está com a vela acesa. Você vai começar a olhar para essa vela. E vai simplesmente respirar profundamente e olhar para essa vela. Olhar para o fogo. Sem grandes pretensões. Sem grandes controles na sua respiração também. Apenas coloca um pouco de consciência na sua respiração. E vai observando o fogo. Observa os movimentos que o fogo faz.
Preste atenção se tem fumaça, se não tem. Se tem uma fumaça com muito volume, tem uma fumacinha bem amena, bem suave. Por acaso tem alguma coloração nessa fumaça? Percebe as mudanças de direção do fogo? São grandes mudanças, são mudanças muito sutis, pequenas. A intensidade dessa chama, se por acaso algum pensamento vier à sua mente, tal como a chama, permita que ele oscile, permita que ele vá para um lado, vá para o outro, e que naturalmente se vá também. Se por acaso esse fogo, essa chama, te lembra alguma coisa, te remete a algo, te transporta para algum local, para algum estado, se dá conta disso, observa que interessante e retoma a sua atenção para a chama. Assim como nossa mente, esse fogo, ele oscila, ele diminui, ele cresce, ele faz fumaça, ele não faz fumaça. Mas ele continua sendo fogo. Ele continua sendo apenas fogo. Ele pode aquecer, ele pode queimar, pode não fazer nada disso. Ele continua sendo apenas fogo.
em posse dessa quietude. Esse silêncio que o fogo traz. Nós vamos fechar os olhos e apenas aproveitar esse silêncio.
aos poucos. Vem retornando. Ainda aproveitando essa quietude. Esse estado de maior clareza. Esse lugar que existe por trás da fumaça, por trás das nuvens. Enquanto vocês vão calmamente voltando, abrindo os olhos, retornando. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente ir para o nosso momento mais bate-papo aí, né? Umas percepções pessoais.